Boa noite. Eu vou falar hoje sobre doenças e a cura, do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Eu dei uma lida e aí vamos falar a respeito disso. O nosso organismo, ele tem uma facilidade de se alimentar daquilo que os nossos pensamentos estão aí. Então, tudo que se passa na nossa mente vai para o nosso corpo. Se a gente está bem, o corpo está bem. Se a gente não está bem, a saúde da gente fica comprometida. Então, tudo que a gente tem que pensar se a gente tem uma boa escolha dos alimentos que a gente põe na nossa boca, nós temos que ter uma boa qualidade de pensamentos. Então, a gente também tem que escolher esses pensamentos que vão ficar com a gente. São eles que definem se a gente está bem ou não. Então, vamos combater esses pensamentos de medo, de angústia, de depressão, porque aí a doença tem o poder e a gente não pode dar o poder a ela, porque ela vai ficar maior do que aquela que seria realmente a doença que a gente estaria com ela. A doença, na realidade, é um auxílio. Ela nos ajuda quando ela vem disfarçada de mal, mas ela não é um mal. É algo que nos faz crescer, nos fortalece, nos mostra a melhor forma da gente lidar com essas dificuldades da nossa vida. Então, algumas pessoas, depois de uma doença, passam a viver melhor, porque aí elas percebem as dificuldades que passaram e elas transformam a vida, elas fazem transformações positivas. E essas transformações facilitam com que a gente viva melhor. Então, a gente, quando estiver adoecido, deprimido, temos que pensar na cura. A cura é a melhor coisa que a gente tem. Então, se eu pensar a cura, meu pensamento se conecta com a cura e para o meu corpo vem a cura. Nós temos que ter um bom olhar. Ele é capaz de trazer luz para o nosso corpo. Ele significa um olhar de positividade, de fé, de alegria. A gente adquire uma confiança de que o bem na nossa mente vai entrar na nossa vida. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Nenhuma intervenção do plano espiritual pode se dar sem que a gente primeiro faça com que isso aconteça na nossa vida. Todas as transformações têm que ter a ver com as nossas consciências, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então, para que a gente melhore, a gente tem que pensar em transformar essas pedras que às vezes nós mesmos colocamos na nossa vida, podem ser retiradas. Depende simplesmente de como a gente se coloca diante disso, dessas doenças, desses mal-estar. Se a gente pensar na pedra que estão na nossa vida direitinho, nós vamos perceber o quê? Elas são coisas disfarçadas, são doenças disfarçadas. Como que é isso? São as nossas mágoas, as nossas culpas, os nossos ódios, os complexos de inferioridade que a gente acha que é menos que o outro, as irritações que a gente não consegue só ficar irritada e mandar para o universo, a gente fica remoendo aquilo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, tudo isso faz com que a vida da gente fique meio paradinha naquele momento. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar livre o nosso caminho. O caminho da nossa vida tem que ser limpo. E como é que a gente faz isso? Perdoando, reconciliando com o outro, aquele com quem a gente teve alguma divergência, volta atrás, conversa, tenta. Se a pessoa não quiser conversar por algum motivo, ficou muito magoada, tudo bem, direito dela. Mas você se dispôs a isso. Então, se você se dispôs a perdoar e ser perdoado, você já se perdoou, reconciliou consigo mesmo. Então, já é meio caminho andado. Uma outra coisa que move bem a nossa vida é o amor. O amor faz com que as nossas células vibrem numa harmonia muito perfeita, um equilíbrio muito bom. E onde tem harmonia, a doença não entra, os dois não cabem no mesmo lugar. Se eu tiver harmonia, se eu tiver uma boa vibração, bons pensamentos, a doença não se instala aí. E se ela vier,
porque tiver que ser, porque a gente tiver que passar por ela, a forma como a gente lida com ela é diferente quando a gente está numa boa energia. Porque a gente se dispõe a passar por ela e entender as lições que elas estão ali para nos ensinar. Porque toda doença é um degrau que a gente tem que transpor. E quando a gente percebe isso, que é só um caminho, e o que ela vai me trazer de bom, se a gente procurar o lado bom dela, a gente vai conseguir caminhar muito melhor. A gente não vai ficar naquela profunda chateação, que a sua dor é maior do que de todo mundo. Então, assim, se você está no pensamento bom, dizendo, Deus, já entendi, eu tenho que passar por isso e tudo vai ser de acordo com como eu lidar com essa dificuldade. Quando a gente consegue lidar com ela muito bem, a gente consegue ficar melhor. Então, a harmonia está no presente, a doença não tem lugar. Se a gente fica feliz, a saúde vem consequentemente para a gente. Todas as nossas emanações de bem, de felicidade, elas nos tornam pessoas mais saudáveis. Pode perceber que quando a gente está chateado por algum motivo, a gente não consegue achar saídas nas dificuldades, a gente não consegue lidar com aquela nossa... como é que eu falo? A gente não consegue achar uma brecha. A gente só vê a porta fechada, a gente não vê a janela aberta. Então a gente tem que buscar o quê? Ser feliz. Porque quando você está feliz, os seus anticorpos estão todos bem, sua energia fica muito boa, ela cresce, ela resplandece e ela anula qualquer dificuldade que a gente tem, ela diminui, ela ameniza. Então, o tratamento que a gente deve ter com a gente mesmo é aquele que Jesus já disse, né? Que a gente devia primeiro buscar o reino de Deus e aí a gente conseguiria todas as outras coisas, elas não seriam acrescentadas. A doença só estabelece quando nós não somos capazes de ser felizes. Agora, quando ela está lá, porque é um aprendizado que a gente tem que passar, nós temos outra forma de trabalhar essa doença, é a oração. Porque a oração nos mostra que quando você ora, você faz uma ligação com o seu amigo espiritual, com Jesus, com todos os mentores que estão aqui para nos ajudar. Então, quando a gente entra em oração, a gente faz com que aquela força interior nossa se instale e a gente fique bem. E aí a gente consegue passar por essa doença de uma forma mais amena, sem que a gente sinta tanta dificuldade, né? Porque a dificuldade só tem quando a gente não tem a fé de que tudo vai dar certo. Quando a gente sabe que tudo vai dar certo, a gente sofre menos, porque a gente sabe que todo caminho vai chegar onde a gente pretendia de começo. Então, quando a gente se sente bem, realizado na vida, não digo de bens, tá? Bens materiais não são só essas realizações, é a gente sentir bem no que a gente faz, com o que a gente faz, com as pessoas com quem a gente está. Nós conseguimos, então, ser felizes. E a felicidade vem de mãozinha dada com a boa energia, com a nossa saúde. E aí a gente começa, quando a gente pensa na doença, né? Às vezes a doença é um gritinho que vem lá na nossa alma. O que ela quer dizer pra gente? O que está de errado? O que não está bem? A gente não está satisfeito com alguma coisa. E aí vem em forma de doença para fazer a gente acordar, abrir os olhos. Às vezes você está numa profissão que está te pagando bem, mas que você não está feliz com ela. E aí você fica doente, para que te impeça de ir até lá, de você ter um tempo de pensar novamente nessa sua vida. Então, tudo isso faz com que a gente tenha algumas facilidades de aprender a viver. E a gente tem que estar sempre se renovando, procurando na oração o caminho certo, para que a gente consiga caminhar sem grandes tropeços. Que a gente tropeça, às vezes, as nossas irritações, às vezes, em vez de ser coisinha rápida, a gente acaba se alongando mais naquela irritação, fica magoada e aquilo não vai embora.
Então, tudo isso faz com que a gente crie momentos de doença para a gente. Então, a nossa energia mental faz com que a gente fique feliz e com que a gente fique saudável. Então, para que a gente vai ficar só preocupadinho com a doencinha, com o mal-estar, que o dedinho do pé tá doendo? Como disse o Emmanuel naquela passagem do filme do Chico, né? Por que você está reclamando da dor no olho? Você ainda tem o outro para funcionar. Quantos não tem e não reclamam? Então a gente tem que começar a agradecer, ser grato pelo que a gente tem e ser grato pelo que vem para a nossa vida. Diante disso a gente vai conseguir. Agora, se nós ficarmos simplesmente sentados, lamentando a pedra sem que ela saia do nosso caminho, a gente não vai a lugar nenhum. Então, saúde tem tudo a ver com a nossa felicidade, com as nossas orações, que a oração nos transforma num patamar de energia boa, e a gente consegue passar por tudo isso. Então, onde está a cura? A cura está em você. Você cura você. Quando você se sente bem, quando você entende que isso é um momento que vai passar, que ele não vai durar eternamente, do mesmo jeito que a felicidade também são estágios, a gente não é feliz o tempo todo, mas a gente fica feliz, a gente está feliz. Então, nesse momento de pandemia, a gente fica com medo de tudo, de todos, de estar dentro de casa. E se a gente pensasse que estar dentro de casa não é um refúgio, é um momento para a gente estar pensando, é um momento para a gente estar mais com a família, é um momento para a gente ver as nossas coisas, fazer alguma coisa que nos dê prazer, nos dê benefício, desviar a cabeça de outras coisas. É momento da gente repensar essa vida atribulada que a gente estava tendo, de correndo o tempo todo, de não conseguir ligar para um amigo para falar, oi, você está bem? E hoje a gente tem tempo. Aí hoje a gente fica pensando, puxa, eu poderia estar indo visitar minha amiga. Então, mas antes eu podia e eu não ia. Então, eu vou valorizar mais isso. Essas conversas de olho no olho, que a gente hoje só está fazendo através do digital. Só assim, a gente não pode estar junto. A gente abraça virtualmente, a gente fala virtualmente. Então, virtualmente estou enviando para vocês as melhores energias. Que a gente possa se sentir cada dia mais forte, mais tranquilos e pensando sempre que a fé é o que nos mantém em pé, que a oração é o que nos mantém na boa energia e que tudo isso nos trará sempre uma boa saúde. E que qualquer percalço que a gente tenha que passar, que a gente faça isso da melhor maneira possível, porque nós somos fortes e a força está aqui dentro, junto com Jesus. E é isso que nos faz melhor. Agradeço pela atenção de vocês e hoje eu consigo falar com vocês deste modo. E desejando que em breve nós possamos estar todos juntos, abraçando não só virtualmente como pessoalmente. Boa noite, obrigada.